pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar como engajar, motivar os alunos através das tecnologias, né? Que a gente tem várias, né? E eu vou bater um papo com uma pessoa que é muito especial pra gente. A gente vai conversar hoje com a Leia, que além de nossa aluna do método, ela é parceiraça, né? Da nossa, toda a rede, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente coloca um pouquinho as meninas daí do TIE, né? A Leia é mais envolvida junto com a gente, mas é maravilhoso. E bem-vindo para quem está chegando agora, né? Estava falando com quem estava no gravado. E eu vou convidar a Leia aqui para a gente poder participar, para a gente começar esse bate-papo sobre tecnologias, que vocês vêm conversando bastante sobre esse assunto aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver se foi. Foi. Oi, tudo bem? Oi, Lê, tudo bom? Tudo certinho. Como estamos por aí? Muita correria? Sempre, né? Acho que no dia que não tiver muita correria, tem alguma coisa errada. Exatamente. Ainda mais com essa história de home office. E eu acho muito engraçado isso, né? Porque a gente passou de um ambiente totalmente que quase a gente não usava tecnologia para praticamente ficar o dia inteiro na frente do computador, né? Então é muito complicado isso de. E eu acho que é mais cansativo também, né? Essa questão de ficar o tempo inteiro no computador é muito exaustivo, né? Com Para certeza, quem, ainda mais gente. que Pode antes, né, falar, quando a Léo. gente tinha possibilidades de ir para todo lugar, acabava isso virando uma certa pausa, né? Mesmo que você estivesse indo para o trabalho, indo para o seu escritório, ou indo para a sua escola, o ir já era uma pausa. E agora a gente não tem mais isso. A gente não tem essas pequenas pausas, né? Eu voltei para a escola presencial, então tá dando um respiro, sabe? Assim, hoje na Uhum. semana eu tô indo, então tá me dando um respiro. Ver as crianças, né, ter esse contato já tá facilitando, mas é realmente desafiador. Gente, para quem não conhece a Leia, eu vou deixar ela se apresentar e falar do trabalho dela, porque ela é nossa mega parceira aqui da Midas. Pode ficar à vontade, Uhum. Leia. Então, eu sou a Lea, né? Eu sou uma das cofundadoras e coordenadoras da Edutie, que é o ambiente em que a gente divulga dicas, faz cursos, tudo ligado à formação de professores. Como que a gente pode fazer com que a nossa sala de aula seja mais ativa, seja mais participativa, que você realmente tenha os alunos engajados, conscientes do seu processo de ensino-aprendizagem, porque na verdade eles sempre fizeram por uma parte essencial. Se o aluno não quer aprender, ele não vai aprender. Então, o processo que a gente traz na Eduti é como fazer com que eles tenham consciência da importância desse papel deles e da motivação e de todo o processo de ensino-aprendizagem. Eu sou pedagoga, sou engenheira também, tenho uma formação assim, um leque bem diverso de formações, sou engenheira também. Admiro. E eu comecei a trabalhar com metodologias ativas, né? Ou na verdade comecei a aprender formalmente sobre metodologias ativas quando eu morei nos Estados Unidos. E nessa época eu fiz uma espécie de especialização em formas de você tornar a sala de aula mais atrativa. Lá nessa época, né, eu não pensava ainda em trabalhar em educação. Eu fiz essa especialização porque eu pensava em ser professora, dentro da química, professora universitária, só que me apaixonei tanto por como que você pode fazer com que a sala de aula fique mais engajada, que eu resolvi trabalhar com isso. Que eu fiquei assim, não, que isso, É, não pode ficar só para mim, não pode ficar só para minha sala de aula, eu quero para todas as salas de não, aula. é umas coisas que a gente quer dividir com os outros, né? Eu e a Marcela somos assim também. A gente fica doida pra dividir as coisas com os outros. A gente aprende as coisas. Vamos fazer uma postagem, vamos fazer alguma coisa pra poder divulgar. E é muito, tem isso a ver, né? Essa questão dessa motivação, né? A gente vem, obviamente, de um ano cansativo, né? A gente tá no mês 4, mas parece que assim, o ano passado teve 50 meses. Então, É, vem de um papel muito de desgaste, né? As pessoas estão cansadas. E o professor, claramente, está de tentar, né? E eu acho, sabe uma coisa, Lé, que a gente meio que se iludiu ano passado, achando que o negócio ia passar. Então, esse é, ano foi como se jogasse um balde de água fria e falasse, não, vai continuar igual ao ano passado, né? Então, muita gente que levou nessa de, vamos fazer só de uma forma X, e esse ano tu fala assim, acho que vai ter que dar uma mudada nisso daqui. Teve um desgaste muito grande, né? E as pessoas, e eu acho que os professores estão ficando muito cansados. Isso acaba refletindo na aula, né? Na forma com que eles estão
dando a aula, né, gente? E tá todo mundo muito. Nem só isso, né? É um ciclo. Eu falo que tudo é um dominó. Se você tá desmotivado, você desmotiva a turma. Se a turma não tá participando porque você tá desmotivado, vai te deixando mais desmotivado ainda. Então vai trazendo, né, uma forma muito, um ciclo bem chato, né? Eu, na semana passada, nem sei mais que semana que foi, eu dei a aula de socioemocional para as crianças, né, lá da minha escola. E eles são pequenininhos, eles têm 5 anos. E aí a gente dando a aula, né, até as crianças de 3. E eu falei, gente, não dá para passar slide para essas crianças, né? Não dá para ler história, fazer a mesma coisa. E aí eu coloquei para eles, eu fiz os slides bonitinhos, mas eu fiz tipo um caça-tesouro para eles. Uhum. Participaram, tipo, 8 crianças da turma toda, né? Mas foi tipo um caça-tesouros. Aí eles ficaram caçando em casa e fazendo. E eu percebi que mesmo as pouquinhas crianças que foram, eu consegui motivar elas a participar. Então, para mim, foi muito motivante. Mas quando você não vê esse retorno no aluno, fica meio desgastante, né? Fica, e o que eu tenho visto, né, dos professores falando, dos professores das mais diversas fases, é que é mais comum que a criança pequena tá com a câmera ligada, então você tem aquele feedback imediato sobre como que aquela sua aula ou aquela sua interação tá fazendo efeito naquela outra pessoa do outro lado, e aí vai chegando, né, para os mais velhos, adolescência, e daí para frente já são as câmeras desligadas, então ainda dificulta ainda mais porque você não está vendo ali o retorno imediato das expressões e tudo mais que a gente normalmente teria numa sala de aula. E isso ainda torna a É. coisa ainda mais cansativa. Mas sempre quando a gente dá as aulas, a gente pede para os meninos ligarem a câmera, porque para a gente é importante ter esse contato, ver o que elas estão achando, né? Até, gente, parece que não, mas só o balançar de cabecinha já dá um. E é uma coisa que eu vi uma especialista falando que é isso. O nosso cérebro, ele gasta muito mais energia nesse ponto, porque a gente não tem mais os sinais verbais, né? Que a gente via antes. Então, é uma atenção, é prestar atenção, olhar para você, um balançar de cabeça, olhar o corpo da pessoa, como é que tá, se tá ativo, se não tá. E a gente não tem mais isso, né? O nosso cérebro gasta muito mais energia para entender se as pessoas estão fazendo. E isso acaba desgastando também, né? E vamos pensar aqui, Léa. A Léa, gente, ela né? É que ontem a gente teve a aula no YouTube, né? E as pessoas ficaram muito impressionadas porque eu conseguia sair conversando e escrevendo no Canva, né? E aí eu falei, gente, se eu falar as coisas que a Léa, as tecnologias que a Léa sabe, é tipo impressionante, né? Mas antes das tecnologias, eu lembro que a gente estava conversando na Léa, que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, que motivam o aluno e que as pessoas acabam não prestando atenção. Quais são elas? Acredito que a primeira coisa é você se conhecer, você se refletir sobre você mesmo. Você está motivado? Você tem dentro de si a motivação, o interesse, não interesse num sentido é, eu tenho que dar essa aula, não nesse sentido, mas no sentido mesmo assim, estou animado para dar essa aula, e se eu não estou, por que que eu não estou? O que que está faltando? Então, acho que a primeira coisa é olhar para si. E você, como psicóloga, até né, tem mais propriedade de falar sobre o assunto, sobre essa questão da automotivação e dessa motivação para o momento de dar aula. É, é muito olhar, gente, assim, tem que fazer sentido. Se você não tá feliz onde você tá, não tá feliz com o que você tá fazendo, ou você tem que pensar em novas formas de fazer e achar a motivação, ou realmente é hora de olhar e falar assim, será que isso ainda faz sentido na minha vida? Porque tem isso, gente, não tem como você ficar nadando contra a maré também, às vezes não faz mais sentido. Eu ainda gosto muito de estar em escola, mas eu e a Marcela, por exemplo, descobrimos uma paixão, que é estar aqui, né, fazendo as lives, dar aula para adultos, né, para os coordenadores. Mas eu ainda gosto da interação. Mas o dia que isso não fizer mais sentido, ou eu tenho que procurar uma coisa que nem a Midas, foi onde a gente achou outro sentido para a educação. Mas a gente procurou outra forma, porque naquele momento a gente não estava mais tão feliz, né? Isso não estava mais motivando. Eu fui coordenadora e eu não estava, gente, eu não estava nem um pingo motivada para ser coordenadora na época. Eu só queria explodir todo mundo aqui de casa, entendeu? Eu estava assim, num nível muito estresse. E eu realmente tive que olhar e falar assim, pera, não faz mais sentido para mim isso. Né? Eu não quero fazer essa Uhum. função. E não porque né, eu não gostei da coordenação. Até que, assim, até gostei. Mas o momento não estava propício. Estava tudo muito caótico, muito difícil. E a gente teve que achar. Então, às vezes vale olhar nesse detalhe. Mas tem algumas coisinhas que a gente acaba esquecendo, né? Que é olhar para si, é prestar atenção
e na própria coisa que a gente está fazendo na aula, porque é um cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente está tão cansado que o cérebro tende a procurar padrões para se seguir, mesmo que seja na dinâmica da aula, e aí a gente acaba desmotivando os próprios alunos, porque a gente está desmotivado, então cria-se uns padrões, vai criando para gastar menos energia naquele negócio. Que nem eu lembro que a gente estava falando, ela falou a questão de aulas expositivas, né? Que a gente, na educação brasileira, realmente a gente tem esse mal, né? Dar aulas muito expositivas. Fala um pouquinho disso, Léa. O que acaba acontecendo é assim, se a gente pensar até no presencial mesmo, aquela aula que tem um professor só falando, 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 ou com slide ou sem slide, mas que não tem, não tem nada mais do que o professor fala e os alunos escutam, ela já é uma aula comumente desmotivadora, né, mesmo no presencial. Então, como é fácil você ter os alunos ali se perdendo no meio da explicação, e como não tem nenhum gatilho ou nenhuma ação do professor com a intenção de puxar esse aluno de volta, é fácil que você acabe perdendo um aluno ou outro, ou vários alunos, ou muitos alunos, porque pode não ser o perfil daqueles alunos com quem você está lidando, e você nem perceber, né? Porque às vezes o professor, nesse processo de aula expositiva, está tão centrado no que ele tem que falar e como que ele tem que falar, e ele acha que está arrasando, né? Muitas vezes acha que está arrasando e na verdade não está. Você tem ali um monte de aluno que está viajando ali na maionese, fazendo nada mais, nada que faça sentido para aquela aula. Isso no presencial já, isso já tinha no presencial. A gente já tinha essa crítica ao só expositivo. Não é que aula expositiva é ruim, mas só aula expositiva é ruim por causa disso, que vai ter alunos ali que vão se perder naquela explicação. Mas, quer queira, quer não, no presencial, você tinha os alunos ali. Eles estavam ali, fisicamente ali. Então, uma vez que eles já tinham se deslocado para a sala de aula, já estavam ali, não tinham mais muito o que fazer, né? Porque normalmente você proíbe o uso de celular, o uso de qualquer outra coisa. Não Não tinha mais muito tinha, o que né? Opção. Não tinha não opção, tinha muita né? opção. Se for criança, o pai levou para ali. Se for adulto, eu tenho que terminar essa faculdade, tenho que terminar esse curso, esse técnico, o que seja, tá ali, né? Alguma motivação, ou intrínseca ou extrínseca, você tinha para estar ali, por menor que ela fosse, né? Alguma obrigatoriedade, enfim. E então já era, mas a pessoa já estava ali. Então ela já tinha que estar ali. Então você acabava não perdendo tantas pessoas na explicação, porque algumas iam se, né, para pensar assim, já estou aqui mesmo, vou prestar atenção nessa aula. Se você pensa no online, isso piora, não sei nem quantas vezes, triplica, quadruplica, quintuplica esse perder os alunos, porque você tem ali um professor falando de um lado, alguém falando de um lado, uma palestra, uma aula de um lado, e um monte de aluno, cada um na sua casa, no seu celular, no seu computador, com 1 zilhão de possíveis distrações. É uma outra aba que ele pode abrir ali no computador, é uma mensagem que chega bem na hora daquela explicação importante, é alguém que bate na porta e não foi avisado que aquela era uma aula que eu não podia perder, por aí vai. Então você tem várias possibilidades do aluno se perder, mesmo que ele tente prestar atenção na aula. E se não tiver a fim de prestar atenção naquela aula, vão ser várias oportunidades, não é só possibilidade, é oportunidade. Bota ali, desliga a câmera, bota o som baixinho, vai fazer outra coisa, né? A gente imagina que isso aconteça com muita frequência. Gente, totalmente, totalmente. Principalmente se tá com a câmera desligada, né? Porque a gente tem essa tendência. Como que a Léa falou, os adolescentes ficam com a câmera desligada. Você não tem nenhuma garantia que eles estão prestando atenção. E você falou uma coisa dessa questão das aulas, né? Você acha que tá arrasando. E é importante, eu acho, que no papel do coordenador, olhar isso. Olhar esse tipo de aula, né? Eu lembro até de uma história, foi muito engraçado. Era um aluninho que eu estava aplicando testes de inteligência para o mestrado de uma amiga. Eu participava disso no Mackenzie. E aí ele estava indo muito mal nos testes. Mas ele estava indo muito mal. Só que você não fala com a criança que ela está indo mal, né? Você sempre dá o reforço positivo para ela continuar fazendo o teste. E ele olhava para mim e falava assim, tô arrasando, né, tia? Eu falei, tá arrasando. E eu sinto isso. O professor, às vezes, ele entrega o planejamento da aula e pensa assim, nossa, tô arrasando. Aí o coordenador olha e fala assim, tá arrasando sim. É mais ou menos nesse sentido, né? De pensar essas aulas dessa maneira. Gente, aula expositiva é chato, até no presencial, gente. Os alunos odeiam aula só expositiva. E eles falam, e é muito claro que eles não gostam e que a gente tem que ficar de olho nisso, porque tinha professor, às vezes, que os adolescentes falam assim, tia, mas ele só fica falando, é muito chato, tia. Não tem outra coisa para fazer, não? E agora a gente abriu um leque, né?
de possibilidade. Só que a gente está tão preso no tradicional e ainda assim, mesmo depois de um ano, ainda tá. Infelizmente, a gente ainda tá. Para poder ter esses pequenos detalhes, né? De fazer. Ontem a Marcela na aula, Lé, a gente estava fazendo a aula, né, com o pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu mudava o padrão dos slides, dos mapas mentais que eu estava fazendo no Canva, exatamente por isso. Eu expliquei para as pessoas. Eu falei, isso é quebra de padrão, gente. Vocês precisam fazer isso na aula de vocês, na reunião, que era a reunião de formação, né? Mas é a mesma lógica, gente. Se você seguir um padrão mental o tempo inteiro, durante 50 minutos, é muito provável que a pessoa vai cansar mentalmente, porque é repetitivo. O cérebro não manda para ela uma sensação de alerta. Quando você muda, seja uma imagem, seja a forma de fazer, o cérebro fala assim, pera, alguma coisa mudou. Pera, deixa eu prestar atenção para ver se eu não perdi nada. Né? Isso que é importante de lembrar. E a questão das metodologias ativas é isso, é fazer com que o cérebro fique alerta o tempo inteiro para ele prestar atenção. Né? Isso, não é, Léo? É isso mesmo. Como você falou, se você tá, por exemplo, se o tom de voz do professor não muda, então tem várias pequenas coisas que podem ir mudando e podem chamar atenção. Se o tom de voz do professor não muda, se a imagem, né, é sempre a mesma, se tudo isso assim, e como você falou, por 50 minutos não tem que aguente, a pessoa se perde no meio do caminho. E as metodologias ativas, elas vêm para trazer ferramentas que vão ajudar o professor a ficar tornando o processo de ensino-aprendizagem um processo em que o aluno está o tempo todo se ligando que é a vez dele. Então, não é só receber o conteúdo, é a vez dele fazer alguma coisa, é a vez dele montar alguma coisa, pensar em alguma resposta, criar uma solução junto com o grupo. Então, o que seja da metodologia, mas são ferramentas que vão fazer isso, vão lembrar o aluno que é a vez dele pegar para si o processo de ensino-aprendizagem. Porque, como eu falei, né, na verdade, sempre foi do aluno. Né, pelo menos a parte da aprendizagem, sempre foi um processo que dependia do aluno, sempre. Porque mesmo a aula expositiva, o aluno tem que estar lá associando todas as ideias no cérebro para que ele consiga transformar aquilo que foi passado em aprendizado real. Só que, numa aula expositiva, o aluno nem sempre tem consciência disso, nem sempre ele está ativamente pensando em como conectar as ideias. Numa aula em que você já usa ferramentas das metodologias ativas, não. Ele vai estar ativamente fazendo coisas que vão estar trazendo para si o processo de aprendizagem. E só retomando uma coisinha, você falou sobre os alunos deixar quando a câmera está desligada, não está fazendo nada, não é só quando a câmera está desligada. Eu vi outro dia um Reels, né? Eu não lembro quem foi, mas ensinando como que você fazia para fazer de conta que a câmera estava ligada. Basicamente, fazia uma mini filmagem da pessoa fazendo assim, sabe? Assim, balançando a cabeça. Sim. E aí você deixava aquilo num loop. Então, você podia deixar a câmera ligada, mas na verdade era só sua imagem assim. Gente, que absurdo, gente, que horror! Eles têm uma. Gente, e aí você. Não, e você acha que um adolescente desse não consegue fazer uma atividade prática com metodologia ativa? É totalmente a vibe deles. É totalmente o que eles precisam. É o que eu sempre falo para as professoras. Traz, assim, hoje, antigamente, né? Antigamente, um ano atrás, gente. O celular não podia ser utilizado na escola. Porque era dispersão. Mas ninguém pegou o celular e falou assim, vamos utilizar o celular como meio para que a gente consiga fazer uma aula. Sabe? Gente, só deles poderem pegar o celular para fazer uma pesquisa no Google, para eles já era, tipo assim, uma vitória. Tipo, nossa, eu vou pegar meu celular no meio da aula. E hoje a gente tá com a tecnologia na mão. Eles podem usar, acessar. Eles sabem muito mais que a gente. Muito mais. Né? Eles dão um banho na gente nisso. E eu acho que é muito isso. É o medo. Eu acho que também envolve o medo do professor não saber mexer com aquela tecnologia, né? É muito ligado a isso. Que eu penso, por que a gente fez essa live, né, gente? Porque vocês ficam pedindo pra gente tema de reunião de formação. E é isso, olhar para o que a Leia e eu estamos falando e pensar assim, como que eu posso passar isso pro meu professor? Como que a gente vai trazer isso pro professor? Porque o professor, gente, ele, se deixar, todo o ser humano vai ficar no comodismo. Então, se você não propor um projeto inteiro, pensando em tudo, a Leia vai passar algumas ferramentas para vocês usarem, e é muito legal isso, porque você pode pensar em várias formas de fazer um projeto gigante. Porque se você deixar por conta de cada professor, talvez ele não vai fazer, gente. Lamento lhe informar, mas não vai fazer. Não vai. Então, pensar num projeto, né, Léa? Você vai passar um monte de ferramenta, a Léa só não vai aprofundar, gente. A gente tava falando, tem que aprofundar tudo que dá pra fazer. Mas tem muita ferramenta. Eu mesmo utilizo algumas, né, de
de conexão, de fazer coisas com o pessoal quando a gente vai fazer as aulas, a gente tá achando outras maneiras de ficar mais ativo, né? Mas é mais ou menos isso, assim. E tem mais alguma dica, Léa, que a gente pode pensar? De tipo, não ser aula 100% expositiva, o que mais? Eu acredito que, né, além de não ter aula 100% expositiva, até também retomando uma coisa que você acabou de falar, a questão o professor às vezes tem medo de não saber usar alguma coisa. Tem também, aí volta de novo na história do por que você está fazendo aquilo, qual a sua motivação e tudo mais, que é também, assim, repensar qual é o papel do professor. O professor saber tudo, tudo, tudo é coisa de 150 anos atrás, quando a gente não tinha acesso à informação, quando raramente você, às vezes tinha cidade sem biblioteca. Então, assim, quando você tinha essas situações, o que acontecia? Você tinha que ter uma pessoa que era o detentor de conhecimento, que era o professor, que era aquela pessoa que ia ter o acesso às informações, aos livros, às formações. Só ele tinha acesso àquilo e ele tinha que passar aquilo para os seus alunos. Então, isso é coisa assim de muito tempo atrás. Quando a gente pensa hoje em dia, qual é o papel do professor? Pelo menos na minha visão e no que eu vejo como algo atualizado em relação ao que a gente tem de informação. O professor ele precisa ser mediador de como fazer com que os alunos peguem esse mar de conhecimento, porque agora é sem fim, é um infinito de conhecimento. Esse mar de conhecimento e transforme aquilo em alguma coisa, né? Em um aprendizado, em uma prática, em um entendimento de para que e como você usa aquele conhecimento. Então, assim, pensando nisso, além do professor, né, da gente falar muito de não dar só aula expositiva, porque isso é coisa mesmo de quando você tinha que ter o professor passando todo o conteúdo, você pensar em formas de tirar essa sua capa de eu sei de tudo, para poder dizer assim, olha, gente, eu tô aqui, eu sei um pouco mais que vocês, claro, né? O professor tá ali por algum motivo, ele sabe um pouco mais. Importante, né? Ele tem algo a mais ali, por isso ele é o professor. Mas isso não é igual a eu sei de tudo. Eu sei tudo sobre tudo. Ele precisa ter essa visão global, essa visão geral, para conseguir guiar e mediar o aluno para que ele consiga aplicar aquele conhecimento em alguma coisa, de alguma forma. Que ele consiga saber interpretar o que está sendo feito, saber descobrir o que é fake news, né? Que isso é uma coisa tão atual, tão importante, tão necessária. Como que você lê um texto e tem um pensamento crítico em cima daquele texto, né? E aí vai para todas as áreas, para biologia, para química, para matemática. Você olha, né, matemática, ainda mais agora. Curva disso, curva daquilo, achatamento, não achatamento, exponencial está crescendo, média móvel, tudo isso é matemática, gente, né? Tudo isso é matemática, só que o número não é nada, né? A divisão, a conta pela conta, ela tem muito pouca informação, mas qual é a criticidade que você tem em cima daquele resultado? Você consegue fazer uma conta? Beleza. É papel do professor ensinar como fazer a conta? Faz parte, né? Da ementa de determinada matéria e tal. Mas aí depois que faz a conta, como que você olha para aquilo e dá um sentido para aquilo? Então, é sair da aula puramente expositiva, porque o conteúdo está aí, né? O conteúdo está aí, então é muito mais do que só passar o conteúdo, é dar os meios para o aluno entender aquele conteúdo. Além disso, pensar que você não é obrigado a saber tudo, vai ter ferramentas sim que o aluno sabe melhor do que você, vai ter coisa que você vai se atrapalhar e tudo bem, é deixar isso claro para si mesmo em primeiro lugar, porque se você não está convencido disso, é difícil você só falar da boca para fora e aquilo fazer algum efeito, então se convencer disso e deixar isso muito claro para os alunos aqui, ó. Eu sei do que eu estou falando, mas tem coisa que vocês vão saber mais. Então, beleza, a gente vai aprendendo juntos. E a partir daí, pensar em aprender ferramentas que você possa usar durante a aula, né? E aí a gente pode até falar agora, né, mais da aula mesmo online. Ferramentas que você pode usar durante a aula para ajudar nesse processo de ficar chamando os alunos, como você falou, de não ficar só no expositivo e de, na verdade, mudando o clima da aula. Então, à medida que você vai mudando, de alguma forma, o clima da aula, você vai dando cliques de atenção para o aluno. Então, mesmo aquele aluno que está se perdendo, você chama de volta, né? Você resgata aquele aluno. Então, ele está se perdendo por algum motivo, ele foi se perdendo, ou porque alguma distração externa, alguma distração do próprio celular, do próprio computador, ele estava se perdendo. Aí você vai e faz alguma coisa que vai chamar esse aluno de volta. E isso pode ser coisa muito pequena, não precisa ser uma super ferramenta. Pode ser, por exemplo, fazer perguntas durante a aula e pedir para os alunos responderem no próprio chat. No próprio chat. Não perguntas super complexas, porque senão você vai passar a aula inteira só perguntando e respondendo. Perguntando e respondendo. Isso também não é legal. Né? A não ser que seja realmente um momento de roda, de discussão entre alunos. É outra história. Mas no momento em que você quer
discutir um determinado assunto e você quer que realmente os alunos estejam ali atentos, é interessante fazer perguntas. Fazer perguntas simples, curtas, direto ao ponto, de preferência que, num primeiro momento, as respostas sejam mais curtas, sejam de uma palavra só. Você pode até começar um passinho antes, que é num começo de aula, perguntar como é que está o sentimento da turma em relação àquele dia, como é que... chamar os alunos para presença e deixar claro, é legal também a cada aula você deixar claro assim, ó, gente, eu sei que tem muita distração, eu sei que tá todo mundo muito estressado com isso, com aquilo, mas vamos tentar ficar presente na aula, fechem todas as abas, desliguem todas as notificações de celular. É legal dar esse lembrete no começo da aula, porque às vezes o aluno até tinha a intenção de estar atento na aula, só que aí vem aquele lembrete, vem aquela, né, aquela mensagem que não tem nada a ver com a aula, que é pessoal, e lembra que, sei lá, fulano de tal tá com problema, eu tenho que ajudar, e aí já perdeu o aluno. Então, dá os lembretes no começo da aula de o que são boas práticas de uma aula em que você realmente está ali para a aula. Faça perguntas, comece com perguntas mais simples, perguntas de uma palavra só, para que os alunos sempre estejam respondendo. Se forem várias perguntas ao longo de uma aula, é legal até que eles só escrevam no chat no primeiro momento. Tem os momentos do aluno realmente falar, abrir a câmera, ou até abrir a câmera desde o começo, se for possível, né? Abrir a câmera desde o começo, mas falar realmente com o microfone desde o começo, pode usar, mas se for muita pergunta, isso pode se tornar até cansativo também. Então, vai colocando pergunta no chat. Sei lá, gente, ó, vocês fizeram a tarefa de ontem, o que vocês encontraram de resposta da questão X? Então, digamos que tem uma tarefa da questão X. Todo mundo já vai lá colocando, e isso também vira a história do... Eu não sei se eu vou usar a palavra certa, Carol, mas reforço social, ou enfim, como é que chama? Quando o grupo inteiro... É um reforço social, é tipo como se fosse um efeito manada, gente. É como se fosse assim, você vê todo mundo fazendo, você vai querer fazer também para não se sentir de fora. Principalmente falando de crianças de 9 anos em diante, assim, eles têm essa noção de querer pertencer ao grupo. Então, se você se sente isolado do grupo, pera, mas tá todo mundo fez, por que eu não fiz? Porque ele se sente isolado, ele se sente fora do grupo, né? Uhum. Então, aí ele vai começar a cobrar. Que nem, gente, isso fazia muito no presencial, mas no online dá para fazer também, que nem a Leia tá explicando. Isso que a Leia falou é tão importante, essa questão de pequenos detalhes, porque você vai aumentando o nível e a complexidade das perguntas para esses alunos. Para que quando você for inserir ferramentas maiores, ele já esteja sabendo que vai ser cobrado uma intenção e uma interação. Ele já sabe que daquela aula, ele não vai ficar só olhando para o professor e falando assim, tá bom, então. E é muito legal pensar nisso, né? Porque a gente fica vendo crianças muito passivas por causa do celular. É sempre toca, mexe, mas nunca fala, descreva, sabe? Eles não têm essa exposição, gente. Quando você fala assim, gente, um exercício que eu gosto de fazer, principalmente com os pequenininhos, que é onde eu tô atuando agora, eu falo assim, descreva pra mim essa imagem. Eu podia só mostrar a imagem e nomear pra eles. Podia falar, olha, esse é um gato, o gato é azul. E aí eu falei assim, conta pra mim o que vocês estão vendo na imagem. Isso, para ele, já é um exercício crítico muito grande de ler o que está acontecendo em volta, né? Não, a minha aula é de matemática. Eu vou contar uma história, Leia. Eu tinha um professor, eu sou péssima em matemática, assim, 0 à esquerda. E a Marcela ainda me bota de financeiro do Midas, mas vai entender, né? Mas eu sou muito ruim. E eu tinha um professor que ele era muito bom. E aí, eu lembro que a gente tinha aqui na época de, eu não vou lembrar o que era, mas era de ver o triângulo, era uma coisa muito de imaginar, né, o triângulo, o tamanho, e pipopó. E eu não conseguia, e ele dava aula e eu falava pra ele, eu chamava ele de X, né, porque elas dão aula de matemática. E aí eu olhava pra ele e falava assim, eu não consigo imaginar, eu não tenho esse campo de imaginação que você tá me pedindo. Se você pede pra imaginar um triângulo, catete, piriri, pororó, eu não consigo. Aí ele começou a me ensinar a imaginar, por exemplo, cada pedaço. Então ele falava assim, vamos lá, desenha pra mim um pedaço. Ele falava pra mim, eu falei, eu não faço ideia. Ele falou, desenha um triângulo, Carol. Eu falei, tá. O cateto tem quantos lados? Eu falei, 3. Aí ele, sabe, ele ficava fazendo eu desenhar, pra ele criar a construção em mim de que eu fazia, pra eu conseguir imaginar. Porque eu usava primeiro no físico, pra depois eu conseguir imaginar. E a aula não era bem assim, a aula era tipo, e ele teve que reverter todo o processo comigo. Então, assim, essa questão, e eu sempre falo isso aqui, a gente tem que lembrar que tem alunos de diversas maneiras. Tem aluno, por exemplo, que nem eu, que só consegue ir no físico.
E aí você pega assim, por exemplo, o infantil precisa um pouco do físico. E se você tem, por exemplo, você faz um joguinho com eles, e é do quadrado, e manda o quadradinho para casa, mas tem o quadradinho na tecnologia, é fácil para esse aluno pegar o quadradinho e entender que aquele quadrado que ele está segurando na mão é a mesma coisa que ele está vendo na tela. Metodologia ativa, a gente não é só, parece assim, nossa, metodologia ativa, e se eu estiver falando besteira, você me corrige, Léa, mas eu entendo assim, toda a metodologia que você coloca o protagonismo no aluno, de fazer a construção com que ele crie um pensamento crítico, é uma metodologia ativa. Uhum. É isso, não é, Léa? Eu não tô É por errada, aí, não, né? é ferramenta de metodologia ativa. Então, tudo que você coloca em que o aluno está no centro do processo de aprendizagem, você minimamente está, pelo menos, usando uma ferramenta de metodologia ativa. Claro que tem algumas metodologias ativas, né? Sei lá, aprendizagem baseada em problemas. Tem determinadas características que são dela. Então, você tem que seguir meio que um passo a passo. Ou aprendizagem cooperativa, tem determinadas características que são dessa metodologia. Mas aí todas elas têm ferramentas, algumas, né, uma ferramenta de uma ferramenta da outra e tudo mais, e sempre que você coloca o aluno como protagonista, minimamente você está pelo menos usando uma ferramenta de uma metodologia ativa. Mesmo que você faça no feeling, no intuito você não tenha feito nenhum curso, nada específico, mas você criou alguma coisa. Então você coloca o aluno no processo, no centro do processo, você pelo menos está usando alguma ferramenta de metodologia ativa. Sim. E vamos pensar agora, Léa. O pessoal vive me pedindo coisas de metodologia ativa e ferramentas. Uma que eu uso, que eu usei ontem, inclusive, que é válido e eu uso bastante, eu uso duas, né? Que eu uso para fazer assim. É a questão do Canva, que eu uso ela para construção. Então, por exemplo, eu fui montando ontem os mapas mentais junto com a galera. Então, mesmo era uma aula mais expositiva, mas, por exemplo, se alguém falava alguma coisa, eu adicionava. E outra que tem bastante que a gente não sabe, mesmo os slides expositivos, eles podem ser interativos, né? Então, tem uma ferramenta, na verdade é um site, que chama Slide Go. Você sabe qual é, Léa? Não, esse eu não conheço. Ele é um monte de slide. Um monte de slide, Léa. Tudo que você pensar tem slide lá. E aí, eu peguei uma vez um slide, tem vários slides. Então, por exemplo, esse caça-tesouro eu peguei lá. E nesse caça-tesouro, era exatamente disso. Era assim, perguntar, era tipo 2 perguntas e a criança respondia. Então, é meio que você fazer o que está dentro do seu concurso, que é uma aula expositiva, mas que não. Gente, é porque assim, não é? A Léa vai falar um monte de coisa, às vezes você vai falar assim, meu Deus, eu nunca vou utilizar isso na vida. Mas não precisa começar exatamente uma metodologia ativa tão ativa assim, se você não está, né, tão familiarizado. Pesquisa antes, trabalha isso, mas eu faço esses slides e eu faço eles mais interativos. Então, por exemplo, que nem a Léa falou, eu coloco 2 opções de pergunta. Então, qual é a emoção que tem essa ou essa imagem? A ou B? E aí a criança tem que responder de acordo com o slide que está lá. E fica aparecendo esses slides que eu pego, eles parecem como se fosse uma tela de celular. Então tem a caixinha do lado, tem a setinha para ir para o lado, para eles irem, sabe, tudo bonitinho assim. E é muito. Eu pego nesse sentido, assim, quando eu vou dar as aulas para as crianças. Mas aí eu queria que todo mundo fica pedindo um monte de ferramenta. E assim, a Marcela até sabe algumas, mas eu te garanto que você deve saber bem mais. Vamos pensar em algumas para ajudar o pessoal a explicar. Gente, minimamente. Ela também não vai explicar as ferramentas, tem que pesquisar um pouquinho antes. Depois depois a gente pensa dela montar um post pra gente, falando, alguma coisa mais explicativa. Mas pensar, Léa, nas ferramentas mais legais que você tem e como que a gente utiliza elas. Eu pensei nisso, né, de falar um conjunto de ferramentas que, na verdade, a gente tem muito acesso e às vezes a gente até usa pouco, e outras, algumas separadamente, né? Outras 3 ou 4 que eu vou falar aqui separadamente. Então, tem um conjunto que são todas as coisas do Google, né? Começa por aí. A gente, às vezes, até usa muito pouco. Tanto assim, por exemplo, que várias escolas assinaram, né, o Google Classroom e tudo mais, e acaba tendo acesso a algumas coisas pagas do Google. Então, mesmo, por exemplo, o Meet. Se for um Meet pago, você tem a possibilidade de fazer perguntas dentro do próprio Meet. Então, você faz algumas perguntas que você pode colocar anônimo e tudo mais. Então, você pode fazer perguntas, voltando, né? Se nem os alunos nem você estão acostumados a uma aula super interativa, você pode começar só com perguntas que você fale, os alunos escrevam no chat. Então, começa por aí. Mas aí já
já estão acostumados a você fazer perguntas e tudo mais, aí você pode ir trazendo uma complexidade maior e pode ir colocando perguntas com respostas mais longas que tem que marcar e pode colocar direto dentro do próprio Meet. Se você usa o Zoom pago, você também pode fazer perguntas dentro do Zoom pago. Eu não sei exatamente como é que funciona o da ferramenta da Microsoft, né, do Microsoft Teams, mas provavelmente tem também uma desse estilo. Deve E por ter. aí vai. Então, você pode colocar esses questionários na própria chamada. Então, vai aparecer para a pessoa, né, a pergunta, a pessoa vai lá e clica a resposta e vai colocando. Né, voltando ao Google, você tem o Jamboard, que é como se fosse um quadro branco, que dá para todo mundo ir lá escrevendo. Então, ou você, professor, vai escrevendo, ao invés de só mostrar o slide, você vai escrevendo, desenvolvendo ali o raciocínio, escrevendo ali na frente dos alunos. Ou você coloca os alunos para escreverem ali ao mesmo tempo, ou escrevendo como se fosse a canetinha mesmo, ou como se fosse post-it. Eu costumo usar muito o Jamboard no post-it. Então, às vezes eu faço uma pergunta, por exemplo, né, como vocês estão se sentindo hoje, é comum eu perguntar isso no começo de uma palestra. Vocês estão se sentindo como? E às vezes eu uso o Jamboard como resposta, que aí eles entram lá no link, escrevem no post-it, não precisam se identificar, né, não é necessário se identificar, e daí ficam vários post-its lá com os sentimentos das pessoas no início da palestra. Sabe um que eu usei que é parecido com isso? Eu não vou lembrar agora, eu tenho que pesquisar. Era assim, eu fazia uma pergunta e, por exemplo, fale 3 frases que você, como você se sente hoje ou que você sente falta na escola. E aí, conforme as crianças vão fazendo, vai montando, sabe aquele da Fátima Bernardes, que ela vai montando as que mais aparecem? E Uhum. aparecendo para as crianças. Eu não lembro qual Tipo que a era o nome, nuvem de menino, mas me indicou. palavras. Isso! É, é o Era men- muito legal também. Tem vários assim, o mais conhecido é o Mentimeter. Mentimeter é o mais conhecido, que faz exatamente isso. E aí lá no Mentimeter tem várias opções de como que apresenta a resposta. Então tem esse que cada um vai colocando. Você pode até dizer quantas palavras cada pessoa pode escrever. Uma palavra, 5, 10, enfim, você vai colocando. As pessoas vão colocando as palavras e aí vai mostrando nuvem de palavras, né? A palavra que mais repete vai sendo maior. Ou você pode colocar também como questionário, que as pessoas vão respondendo e vai mostrando já o gráfico das respostas. Ou você pode colocar como se fosse post-it também, tem uma função lá que parece o estilo do post-it, que a pessoa vai colocando as respostas e vão aparecendo quadradinhos com as respostas e por aí vai. O Mentimeter tem várias possibilidades de como que apresenta a resposta daqueles alunos. Quando você usa o gratuito, você só consegue usar que eles chamam 2 slides, né? Você coloca uma pergunta com possibilidade de resposta e uma segunda pergunta com possibilidade de resposta. Você não consegue acrescentar mais. Mas é claro, se você tem muitas interações desse jeito, você só vai criando muitos links. Você cria um link com 2 perguntas, lá na frente mais outro link com outras perguntas e por aí vai. Então, o Mentimeter dá para fazer isso. Outro que dá para fazer isso, mas aí é só uma questão de como que você visualiza e nem tanto quanto como que os alunos respondem. Dá para usar no Miro. Miro também é um que dá para você colocar tipo post-it, dá para fazer mapa mental, dá para fazer fluxograma, dá para fazer um monte de coisa assim também de forma mais ou menos, ou mais o professor mostrando, né, que é que nem você fez com o Canva. Então o professor vai mostrando e já vai apresentando um processo de construção, porque mesmo não tendo necessariamente uma interação direta do tipo, o aluno vai lá e escreve naquele processo, só o fato de você já ter a construção sendo feita ali na frente do aluno já é menos do que só expositivo. Né? O só expositivo é É, aquele que não tem e construção dá nenhuma do também, aluno. né? E dá também para você fazer perguntas, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Qual é a pergunta? Porque a gente vai colocar aqui no mapa mental. Dá para ir criando esse tipo de interação, né? Não precisa, tipo assim, eu vou montar o mapa pelo mapa. Não, também É. dá para ir criando questionamentos, tipo assim, por exemplo, eu lembro que a gente deu um curso que era isso, assim, ensinando a aplicar mapa mental. Então era assim, por exemplo, você dava por exemplo, 3 formas da água. Coloca aqui. E você colocava as 3 coisas e a criança tinha que preencher. Né? Então, mais ou menos você pode fazer esse tipo também. Isso é que nem a Lia falou, tem vários tipos de ferramentas e formas de metodologias ativas, né? E dá para usar É, várias. exatamente. Então, assim, aí voltando nisso na questão do ir construindo, ó, o Miro e o Canva dá para construir mapa mental. O Miro
dá para construir outras formas de representação do conhecimento, vários outros tipos de fluxograma. Dá para usar também tipo post-it. Aí, tipo post-it, dá para usar o Miro, dá para usar o Jamboard, que é do Google, né? E é aberto para todo mundo usar o Jamboard. Não precisa ter a assinatura do Google para usar o Jamboard. Ou o próprio Mentimeter. O Mentimeter, além dessa função de você poder mostrar como se fossem post-its, você pode construir nuvens de palavras com as respostas, construir gráficos que vão aparecendo automaticamente. O dos gráficos também é legal, por exemplo, usar os Google Forms. Né? O Google Forms, você pode montar uma série de perguntas e ir pedindo para as né, crianças, adolescentes, ou enfim, para quem seja aula adultos, e pedindo para as pessoas responderem. E você pode colocar lá nas configurações do Google Forms para a pessoa poder ver o resultado daquele formulário. Então, uma vez que a pessoa submete, ela vai vendo a atualização do resultado das pessoas submetendo aquilo. Então, ela vai vendo como que está sendo. Então, dá para você usar numa aula, perguntando, e as pessoas vão vendo as respostas. Dá até para você colocar qual era a resposta certa, né? Se for um questionário de certo e errado, você dá para colocar as alternativas e a pessoa já vê qual era a resposta certa. Então, dá para você ir usando esses formulários. Eu usei recentemente numa aula de formação de professores. Várias vezes eu usei o Google Forms, né, para momentos diferentes da aula. Algumas com essa intenção das pessoas já verem o resultado, já verem lá o gráfico de quem respondeu mais o quê, né, e aí a gente já ia discutindo, mas por que o pessoal respondeu mais o A e não o B? Né? Não necessariamente tinha uma resposta correta naquele formulário. Era mais para poder ver quais eram as percepções das pessoas em relação a determinadas atitudes frente à sala de aula. Então a gente ia discutindo, a gente ia usando o resultado do Google Forms ali ao vivo, para discutir cada um deles. Então, isso, só da pessoa ir lá, pegar um formulário, clicar, abrir e utilizar ele durante a aula, isso já dá um ar diferente para a aula, já dá uma vontade de querer participar naquele momento de responder, nem que seja, digamos assim, no primeiro momento por obrigação, porque o professor está pedindo para responder, eu vou lá e respondo. Mas uma vez que a pessoa respondeu, aí o professor também não pode deixar cair a bola, que é não comentar. A pessoa respondeu ali ao vivo, naquele momento, você precisa de alguma forma trazer um feedback para aquela resposta. Não individualmente, não é uma questão de responder, fulano falou tal coisa. Não necessariamente. Se couber, ok. Mas não necessariamente. Mas o principal é falar o quê? Qual é o padrão de respostas que teve ali e por quê? Então vamos discutir sobre isso. É muito importante isso, assim, ter esse feedback constante também. Se você trouxe uma ferramenta para ser usada, teve um resultado. O que aquilo quer dizer para a turma? Então, é muito interessante isso. Se você só coloca, assim, por exemplo, no caso desse formulário, que eu queria ver qual era a percepção dos professores em relação a determinadas atitudes da sala de aula. Eu já tinha, mais ou menos, na minha cabeça, o que normalmente as pessoas respondem. Né? O padrão de professores não muda tanto, né? Sei lá, de um ano atrás para esse ano. Então, eu já sabia o que era mais ou menos que os professores iam responder. Aquele grupo era um grupo que estava na média em termos de perspectiva dos professores. Então, eu podia só ter falado, olha, normalmente, os professores na sala de aula têm determinadas perspectivas em relação aos alunos. São essas as mais comuns. A, B, C e D. Eu poderia ter só feito isso, mas o quanto que isso ia ser pouco rico para aquele grupo, né? Ia ser muito pouco. Aquele grupo não ia estar se sentindo parte, por mais que eu soubesse que aquilo era o que provavelmente eles iam responder, eles não iam se sentir parte, porque assim, mas não, a gente não é assim, ou a gente, tanto faz, ela tá falando da média, será que a gente é assim? Só que aí o que eu fiz? Eu fiz isso, perguntei para eles responderam no Google Forms, o resultado veio exatamente o que eu esperava, e aí eu mostrei para eles, isso aqui foram o que vocês responderam. Por que vocês veem assim? Então eles foram ouvidos, se sentiram parte, e eu trouxe para eles o feedback imediato do que eles responderam, e a gente discutiu em cima do que eles responderam. É totalmente diferente uma aula desse jeito. Né? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Lia, nessa questão de criação de redação, né, para o Enem, adolescente, de montar esse tipo de pergunta e ensinando para eles a estrutura de uma redação através das perguntas que você faz. Então, você colocar as perguntas assim, por exemplo, o que você acha, vamos pensar, o porte de arma, vamos supor que normalmente cai esse tipo de pergunta no Enem, né? E aí você estruturando isso com ele, sabe, de fazer essa redação, em vez de falar assim, a redação tem X tópico que você tem que abordar. Falem sobre, sabe? Qual é a sua opinião sobre? E vai construindo em forma de questionário com eles, né? Dá para explorar. Essa ideia que você colocou é excelente, porque, por exemplo, né, fazendo dessa forma que você falou, na construção de uma redação, você pode colocar lá
nas configurações do formulário para que a pessoa receba as respostas. Então, o professor, né, coloca lá as perguntas que, na verdade, são um passo a passo da redação. Aquelas respostas, né, são passo a passo da redação. Você já configurou com o professor a pessoa que enviou a resposta também receba a cópia. Então, você, professor, já recebe as respostas e, né, porque vai aparecer lá na sua tabelinha, como aparece de Google Forms, de quem criou o Google Forms, e o aluno recebe no seu e-mail. E aí, quando ele receber, né, você pode fazer isso durante a aula. Assim, ó, gente, o que vocês acham disso? Escrevam aí, cada um no seu formulário. O que você acha aquilo? Tararana. Enviem agora. Enviou? Gente, vocês acabaram de receber um e-mail com a cópia dessas respostas. Copiem as suas respostas e transformem isso numa redação. Né? Você acabou de dar uma ideia excelente. Pega lá, dá um Ctrl+C nas suas próprias respostas e transforma isso. Agora só organiza como uma redação. Né? A primeira resposta é mais ou menos a introdução, a segunda resposta é mais ou menos o primeiro parágrafo, né? Depois da introdução, e por aí vai. Aí cabe do professor criar. E a gente tem feito isso, é legal você falar isso, que a gente tem feito isso exatamente com planos de aula. A gente tem feito questionários de Google Forms para receber a cópia, para o professor receber a própria cópia. O formulário são uma série de perguntas dando sugestões de possibilidades, e aí o professor vai respondendo, olha, que aula que você quer dar? Sobre que assunto? O que você pretende usar de metodologia? E como que você vai estruturar os grupos? E como você vai fazer a avaliação? E por aí vai. O professor respondeu, envia uma cópia para ele assim, agora copia o que você acabou de responder e seu plano de aula. Seu plano de aula está pronto. Perfeito, nossa, excelente. Isso é uma forma, porque assim, a gente tem muito essa visão de que o coordenador também, ele tem que saber tudo isso que a gente está falando, tem que poder passar para a equipe, porque muitas vezes é isso, o coordenador acaba passando essas informações para a equipe. Mas uma coisa legal é trazer que nem, se você é sempre o que a gente fala, né, Léa? Dessa questão de liderar com sutileza é pelo exemplo. Então, se você quer que ele faça isso com os alunos, por que você não faz com ele primeiro? E fala assim, você viu o que eu fiz? Eu fiz isso com você. Olha seu plano de aula, você montou ele junto comigo pelas questões. Por que você não faz isso numa redação? Por que você não faz isso no trabalho? É muito mais. E assim, trazer para o professor tirar ele do comodismo de pede para o seu aluno um trabalho escrito com uma capa XYZ de uma forma assim, assim, assado. E porque isso, gente, é tão mecânico que as crianças fazem. Aí pesquisa no Google, escreve. Claro, tem que ter a escrita? Sim. Mas ela pode vir, que nem a Léa falou, com escrita antes, pensado. Até porque, por exemplo, crianças com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, dislexia, transtorno de déficit de atenção, é muito mais fácil para eles escreverem no computador, porque tem o automático, as palavras automáticas que corrigem, e ele não gasta tanta energia. Então, para ele, por exemplo, seria um truque de mestre, assim, de você fazer as perguntas, porque ele tem essa coisa. Porque às vezes eles erram uma pequena palavra e dá um trabalho inteiro, aí já desgasta toda a criança, e tem toda aquela questão. Então, isso tudo que você traz, são esses pequenos detalhes das metodologias ativas que fazem com que o seu professor entenda o papel dele, que nem a Léa falou, que é de mediação, e não é de mais exposição da informação, de passar. Gente, eu vou falar bem a verdade, tá? Qualquer pessoa tem qualquer informação na internet. Se fosse por isso, a gente não precisaria de professor. É só você pegar um artigo e ler. O professor, ele vai mediar de forma mais simples o conhecimento. E o coordenador, o que ele vai fazer é mediar como ele vai fazer isso. É garantir que ele faça isso de forma melhor, né, Léa? Eu vejo hoje em dia, né, o papel do professor, além do que eu já falei, que é ajudar o aluno a ter um pensamento crítico em relação à informação que chega até ele, além disso, é fazer com que, pelo processo de ensino-aprendizagem que aquele professor preparou para aquele aluno, ele aprenda muito mais rápido e muito mais organizadamente do que se aquele aluno tivesse procurado por conta própria na internet aquele conteúdo. Então, o professor ele serve assim, desse organizador de meios para um determinado aprendizado. Então, assim, ele tem muito claro na cabeça o que ele quer que aquele aluno aprenda e ele organiza esses meios. Se o aluno fosse procurar aprender a mesma coisa por outros meios, ele encontraria. Mas sem essa pessoa organizando os meios, né, provavelmente esse aluno ele ia se encontrar muito mais perdido e se perder no meio do caminho. E você falou sobre o transtorno de déficit de atenção, a questão do você dividir em pedaços, né? Você, ao invés de, que nem você falou, escreva uma redação, né?
Isso é uma tarefa. Beleza. É legal? É importante? Claro. Aquela pessoa que vai querer fazer uma redação para um determinado vestibular, ou que vai precisar fazer um dia um relatório de trabalho, enfim, ele vai ter que saber fazer uma redação do começo ao fim. Só que ao invés de só chegar nisso daí, para uma pessoa que tem déficit de atenção, facilmente ela vai se perder. Né? Vou começar por onde? Vou fazer o quê? Né? Se perdeu já no caminho. E daí, se você divide em várias etapas, vários pedaços, facilita para essa pessoa. E quando você facilita para a pessoa que tem déficit de atenção, você facilita para todo mundo, na verdade. Você não É, facilita só para ela, não é só pensando assim, eu vou, porque eu tenho um aluno que tem determinada dificuldade, determinado transtorno, problema, enfim, o que seja, eu vou facilitar para que ele se organize e vou fazer só por causa dele. Não, você pode até usar isso como motivação para você começar a fazer daquela forma, mas na verdade todo mundo sai ganhando, né? Falta de organização, conseguir fazer um trabalho completo, porque não percebe as partes daquele trabalho, é de todo mundo, né? é todo mundo. Alguns com mais, outros com menos, né? E é uma coisa que a gente aprende. A gente aprende com o tempo, com muita prática e com muita consciência de o que a gente deve fazer. Mas não é uma coisa natural, né? Não é tipo assim, cai do céu que eu sei como fazer as partes de partes de gerar um todo, né? E isso não é só com adolescente ou com criança, né? A gente fala de coordenação e a gente fala sempre que liderar com sutileza é entender que você é professor dos seus professores. Então, vocês, tudo que a gente está falando não serve só para aluno menor, serve para adulto. Serve para adulto, para você fazer com a sua equipe, para você montar reuniões, para você. Onde a gente teve reunião de formação. Gente, tudo que a gente está falando dá facilmente para ser uma reunião de formação. Facilmente, né? E o pessoal tá perguntando, pedindo para falar. Eu vou pensar num post junto com a Léa, a gente vai pensar em alguma coisa para montar mais estruturado isso, tá? Que a gente tá falando. Uhum. São várias ideias, eu vou meio que fazer um apanhado, um mapeamento mental, não sei, vou pensar, gente. E é isso, Ó, assim. a Ingrid até E colocou aqui, ó. A Ingrid colocou, planejar sozinha é solitário. Quando paralelas, né, professoras que trabalham em turmas do mesmo ano se reúnem e planejam com a coordenação, funciona muito melhor. Não, eu sou do time do colaborativo, gente. Colaborativo. gente, sério. O que eu Aqui puder na fazer Midas em a grupo, gente é em desse tipo. equipe, é. A gente sempre é desse time, de Uhum. fazer junto, de trabalhar. Eu acho muito rico essa questão das. Assim, que nem a Nela falou, a gente tem o Google na mão. Na mão, gente. O Google a gente usa todo santo dia. E a gente não sabe as estratégias que a gente pode ter com ele. Que nem um Google Formulário, ele não serve só para você mandar uma pesquisa. Você pode fazer isso que a gente está falando, até para entender como é que está a sua liderança que a gente fala. Isso é metodologia ativa como coordenador. É você Uhum. colocar seu professor como protagonista. Gente, toda vez a gente fala aqui, e a gente sempre vai repetir, liderar com sutileza é a colaboração, é colocar a sua equipe como protagonista. Gente, é o mesmo processo. Vocês não falam que o professor é mediador do conhecimento, vocês também são. É pensar nas estratégias que os professores têm em sala de aula e pensar que você tem que fazer com a sua equipe, né? A gente Uhum. passou, eu anotei um monte de coisa que a gente fez aqui, de metodologia, mas tem muito, gente. As meninas do EduTD, elas são focadas só nisso. Tanto que no sábado agora a gente tem um workshop para a turma do método das meninas. A gente tem 2 aulas com elas do método. E assim, gente, é tanta coisa que você dá para achar. Assim, o que vocês acham que vocês encontram na gente, na questão da coordenação, vocês encontram de metodologia ativa nas meninas. Então, é uma forma de vocês irem caçando. Caça, gente. As coisas não caem do céu, assim. Às vezes cai, né? Você cai, o Google manda uma notificação, alguma coisa assim, aparece anúncio. Mas, normalmente, você tem que ir lá dar uma procurada, né? E pensar nisso como uma forma de mediação do conhecimento pro professor. Porque liderar com sutileza é pelo exemplo. Você só vai conseguir que ele entenda que aquele processo funciona se você fizer primeiro com ele. E o que a gente está falando, né, Lé, desse papel do professor, de verdade, tem muito professor que não sabe o papel dele. Então também tem que pensar em falar isso pro professor. A gente sempre fala, né, dessa questão de professor desafiador, de que não aceita nada, porque às vezes ele não sabe nem por que ele tá lá, qual que é o papel dele. Às vezes é realmente mostrar para ele, dar uma aula para ele ver. Não sei, gente. A gente tem tanta estratégia dentro de escola e a gente não utiliza nada. A gente fica no tradicionalzão. Hoje, inclusive, hoje a gente tem muito mais chance de ter uma inclusão da tecnologia. A TV não serve só para acalmar a criança, gente, né? Em ensino infantil. Ela pode ser feita de diferentes maneiras, né? Se não fosse assim, né, Lé? O Netflix não fazia filme interativo, né? Uhum. Até o Netflix, gente. Até o Bota um negócio Netflix, gente. interativo.
Até o Netflix quer Exatamente. ter filme, é interativo. Até Exato. eles É descobriram que tem interativo. que usar metodologia ativa. Tá vendo, gente? Até a Netflix. Nossa, eu vou fazer até um post disso, Leia. Juro Olha por aí. Deus, é verdade. Até a Netflix descobriu isso, gente. Por que vocês não vão descobrir também? Tem que mostrar, né? É, gente, pra quem tá perguntando, vai ficar gravado sim. Sempre fica e vai pro YouTube mais tarde, tá? Pra quem gosta Uhum. mais de assistir no YouTube. Leia, eu amei, amei. A gente já tá porque senão o Instagram vai parar e não vai dar pra salvar. Mas eu amei a live, achei maravilhosa. Eu vou Uhum. pensar em alguma forma da gente fazer um post, um Vamos e-mail, fazer alguma coisa. post. A gente bota nas duas, bota na Midas e bota na Isso, Edutier, ou bota uma perfeito. parte numa, outra parte na outra. A gente faz Isso, porque eu assim, acho legal isso. é muita coisa para falar. A gente pode fazer um post interativo, bota, não me fala assim, para Isso, ó, terminar de, para pronto, terminar de assistir, tem perfeito. que ir pro outro. Perfeito. Mas é Eu isso, achei assim, gente. maravilhoso. E a questão né, de chegar para o professor, um professor difícil, enfim, alguma coisa do tipo, também, assim, eu sugiro muito, muito que todo mundo tenha um mínimo de conhecimento de comunicação não violenta, gente. Tenham, porque assim, às vezes a gente chega com a intenção legal de ajudar aquela outra pessoa. Você vê que a pessoa poderia ter uma aula mais, né, mais ativa, poderia ter uma aula melhor, poderia sair até mais contexto da sua aula se fizesse X, Y, Z. Mas você chega e fala assim, fulano, você não faz nada, você não tá fazendo nada, faz isso daqui. A pessoa já se fechou, né? Quando já se fechou, Verdade. já não. Isso não é liderar com sutileza, né, Carol? Não é Não, liderar com não é, sutileza. Você gente. chegar e Eu vou até mandar. colocar, porque a gente está reestruturando o método, né? Reestruturando não, vai ficar a mesma coisa, mas vai reestruturar os módulos, né? E aí eu vou até colocar para a gente fazer uma de comunicação não violenta, que ela é muito importante. Mas Ó, é isso, gente. É e quem entende maravilhoso. mais de comunicação não violenta de nós duas, você falou, né, da minha parceira de trabalho, a Natália, que é a entendida de comunicação não violenta. Pronto, a gente cria, pronto, já achei uma aula para vocês darem de novo na aula de segunda turma, né? Já achei outra aula. Pronto. Pronto, E eu já não trabalho com mas a é Natália. isso. Já vamos incluir a Natália aí nessa história, né? É igual a Marcela faz comigo. A Marcela decide as coisas com os outros, depois ela vem me comunicar, entendeu? Mas É. é isso, Leia. Gratidão. Amei, achei muito rico. Vamos arrumar esse post interativo aí que eu achei muito legal, achei muito bom. E vamos alinhar isso daí, porque vai ficar muito rico e gratidão mesmo, viu? A Leia é Tá, não, parceiraça aqui da Midas e a gente. obrigada pelo convite E e que a até gente possa sábado, né? até sábado, que a gente possa se encontrar em outros meios para além do online logo logo, né? Que seja Por possível. favor, por favor, né? Tô cansada de ver as pessoas pela tela. Pois é. Mas é isso, gente. Gratidão. Esse foi mais um liderar, né? Esse bate-papo. Sempre a gente. As aulas de quinta aqui vão dar uma encerrada. Sempre vai ser quando, por exemplo, tiver uma pessoa pra gente fazer, mas normalmente vai ser de quarta lá no YouTube, que foi uma aula, acho assim, muito boa, e de terça, a mentoria da Marcela aqui no Instagram, tá? Gratidão, Léa, mais uma vez. E tamo junto. Qualquer coisa, se vocês precisarem da gente também, vocês sabem que a gente tá sempre à disposição. Claro, tá? Tô sabendo. Então, tchau. Muito Obrigadão, obrigada. tá? Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.